Não existe nada acontecendo nesse momento. Lamentavelmente. Por isso que eu falo, torcida do Corinthians, se vocês não se mexerem, a coisa não vai andar. E os caras da Safiel mesmo estão dizendo, a gente está aqui, a gente está à disposição, a gente colocou o projeto, só que assim, enquanto ninguém conversa, ninguém debate, ninguém avança, a gente não pode avançar. A gente criou o projeto, a gente só pode avançar na medida em que a gente tiver uma liberação, que algumas etapas forem, né, sendo avançadas, senão a gente não pode sair do lugar. E enquanto a gente não faz isso, a situação do Corinthians só piora. Então, para o Corinthians se resolver daqui 2, 3, 5 anos, você tem que começar ontem. Então, quanto mais você demora para resolver, mais para trás você vai ficar em relação aos outros clubes. Mas, enfim, os 3 apontamentos, especialmente os 3, né, de red flags que o compliance apontou, originaram uma manifestação dos representantes da Safiel, publicaram nota no Instagram e tudo mais e concederam pelo menos uma entrevista que eu vi muito boa. E o Eduardo Sallusti e o Carlos Teixeira, que ambos os mesmos que conversaram comigo, de forma remota, né, virtual, eles concederam essa entrevista e explicaram e se manifestaram a respeito. Cara, primeiro eu preciso dizer um negócio. Esses caras, eles estão dando a cara a tapa, eles estão com muita paciência para explicar, tá todo mundo desconfiando deles, tem ídolos do Corinthians procurando eles para dizer, quem são vocês? Deixa eu ver, vem aqui, toma um café aqui, que eles me contaram, e eles vão lá e dizem, eu vim daqui, minha empresa é tal, minha conta é essa, não sei o quê. Os caras, abrem a vida deles, né? Dizem, minha situação é essa, tá bom? E aí, normalmente, os relatos que eu tenho é que as pessoas saem, caramba, os caras estão a fim de ajudar mesmo. São corintianos com a vida resolvida, envolvidos, com muito conhecimento técnico, que elaboraram um projeto, cara, com muita profundidade, para tentar resolver o problema do clube. E eles estão se reunindo com a Gaviões da Fiel, eles estão se reunindo com as organizadas, com os principais canais identificados, fizeram um debate de mais de 4 horas no final de semana, com vários canais, jornalistas, torcedores, perguntando, tirando dúvidas. Esses caras, assim, eles estão incansáveis, mas, ao que tudo parece, eles estão batendo num muro, cara. Tem um muro que está impedindo eles de conseguir algo mais. E esses 3 pontos apontados pelo compliance, eles são o seguinte. Primeiro, que a empresa seria, digamos, criada uma fundação recente. E aí, o Carlos Teixeira, por exemplo, ele fala assim, cara, isso é tão fácil de explicar, porque, primeiro, o projeto é recente. A empresa foi criada para isso. Explicação do Carlos. Seria estranho se essa empresa já tivesse sido fundada, 5, 10, 15 anos. E hoje se voltasse para um objetivo diferente. Não, ela foi criada para esse objetivo. E é óbvio que ela foi criada no ano passado. A fundação dela é recente exatamente porque o projeto é recente. Os caras se reuniram, trabalharam num projeto e falaram, bom, vamos lá, vamos criar uma empresa, né, para registrar o nome, a empresa é Invasão Fiel S.A., porque a Safiel será do clube, será uma empresa a ser criada depois que o estatuto for reformado, que o conselho aprovar, aí sim a Safiel será criada pelo clube. Mas a empresa inicial, para que eles pudessem registrar a marca e se tornar essa empresa veículo, que eles chamam, né, para fazer a captação do aporte, que pode chegar em 2,5 bi com a venda de ações, tudo isso que eles já explicaram, é óbvio, ela foi fundada ano passado. Então, essa foi a primeira explicação. O segundo ponto é de que o capital social da empresa é de R$3 mil. Explicação dos representantes. Gente, seria até o mais preocupante seria se essa empresa tivesse um capital social de um número relevante, de um número muito alto, na medida em que ela serve justamente para captar esse recurso. Então não faz sentido você colocar um capital social muito grande numa empresa que foi criada agora, justamente para servir como uma intermediária, né, digamos assim,
da captação dos acionistas. Então, eles responderam dessa forma também. E aí eu acho que tem um ponto mais polêmico, que é a participação do sócio, de um dos sócios da Invasão Fiel, né, do projeto da Safiel, que é o Maurício Chamati. O Maurício Chamati, ele é cofundador do mercado Bitcoin, que é uma empresa de criptomoedas reconhecida mundialmente, que já patrocinou o Corinthians, ele já investiu no Corinthians, inclusive, e que participou, entre aspas, da gestão Augusto Melo. E muitos conselheiros têm essa restrição. O Belo até faz essa pergunta pro Carlos. Gente, o que eu ouço, eu vou dizer na cara de vocês aqui, é que tem gente do Augusto Melo aí lá dentro e tal. Esse não é o time do velho Trica, não sei, boa tarde, like, canalha, tamo junto aí, o nosso querido Murilo aí, Tatu na área, boa tarde, Samir, amanhã a gente seca o Santos porque eu não vou torcer pro Palmeiras, não. É verdade, vamos secar o Santos, né, velho? Gostou do sorteio, Samir? O Doglão, pedir pro Doglão, eu vou colocar aqui os times, né, que tem frase do soldado, o programa tá todo produzido por Douglas Casari, né? Mas eu vou colocar aqui os adversários, né, do Corinthians no Campeonato Paulista, tá? Pra gente tá analisando se vocês gostaram, né, do sorteio, tá? Vamos ver aqui. Vou colocar aqui na tela, imagens na tela para vocês, tá? Vamos lá, gente, deixa o like aí, ó, vamos bater mil simultâneos, tá bom? Olha só, ó que bonitinho, Douglas Casari, cada dia melhor, hein? Paulistão 2026, ó, confrontos do Corinthians, tá? Confrontos aí do Coringão no Paulistão 2026, é isso aí, gente, tá? Coringão aí, né? Coringão aí, ó, no Paulistão 2026, tá? Esses são os adversários do Corinthians no Campeonato Paulista da próxima temporada. Ô, gente, deixa o like aí, tá? Vambora. O que vocês acharam? Vamos lá. Santos, São Paulo, Palmeiras, Capivariano, Ponte Preta, Velo Clube. Por quê? Morreu? Desculpa a brincadeira. São Bernardo e Red Bull Bragantino, tá? Então aí de primeira divisão de Série A de Campeonato Brasileiro a gente tem 2 adversários só, né? Não, 3, né? A gente tem 3 adversários só da Série A do Campeonato Brasileiro, né? No Paulista. Porque a gente tem aí o São Paulo, né? Em 2026 eu digo, né? Que disputa a Série A no Brasileiro. A gente tem o São Paulo, Palmeiras e o Red Bull Bragantino, né? Não, 3, vocês estão loucos. O que eu tô vendo já, eu penso lá na frente, né? O que eu tô vendo aí é que a gente tem 3 adversários de Série A em 26, entendeu? É só vocês verem aí, ó. Começa com São Paulo, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Canalhas, hein? Vocês são ridículos, né, velho? Fazendo piadinha com os outros, tá? Enfim, o Campeonato Paulista, você sabe, né? Ele tem um formato diferente esse ano. Esse ano não, né? O ano de 2026, por conta aí do calendário, da Copa do Mundo, né? Então o Corinthians vai enfrentar esses times aí. O sorteio foi realizado, né, ontem no Pacaembu. A ordem dos confrontos ainda não está definida, então não é como você está vendo aí, né? Santos, São Paulo, Palmeiras, tá? Não. Essa não é a ordem, tá? O novo formato do Campeonato Paulista é inspirado na fase da UEFA Champions League, olha, né? Na fase de liga, né, da UEFA Champions League. Desse modo não terá mais os grupos, tá? A primeira fase terá 8 rodadas corridas, né, em formato de pontos corridos.
onde nem todos os 16 times se enfrentarão, claro. Por isso que houve o sorteio, o Corinthians vai enfrentar esses adversários aí que você viu, né? Os confrontos entre os times foram sorteados com o time do pote A, enfrentando os outros grandes do estado e 2 equipes do pote B, pote C e uma do pote D, tá? Mediante aí a sua posição e, enfim, né, em seu determinado ali pote que foi sorteado. Uma coisa importante, né? Eu vi alguém comentando aí no chat. Vai ter 3 clássicos. Cara, se o Campeonato Paulista, né, terminar um Campeonato Paulista sem os grandes se enfrentarem, não é Campeonato Paulista, né? Então vamos ter os clássicos, tá? Terminou a primeira fase, então vai lá, ó, pra você entender. 16 times, né, corridos. Não tem grupos, né? Vamos dizer que é um grupo só. 16, né?